Olá, sejam bem-vindos ao nosso 9º episódio do AgroSerra Podcast. Aqui conosco hoje está o Felipe De Franceschi, engenheiro agrônomo e também supervisor técnico comercial da Cotriel. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Tailine. Primeiramente, obrigado aí pelo convite da equipe de vocês do AgroSerra Podcast, em teu nome, do Eduardo, da Tawane, que são os idealizadores desse projeto. Fico muito grato pelo convite e também parabenizo vocês por estar tentando ter esse contato, chegar nas propriedades rurais de forma digital hoje, que tem um alcance maior, levando informação, levando conhecimento também e tentando trazer que existe essa troca de informações entre as gerações, levando a informação hoje saindo do centro do Arroio do Tigre, chegando nas propriedades rurais ao longo de todo o nosso Brasil, que é onde se busca o alcance hoje do AgroSerra Podcast. Isso aí. Com muita satisfação, o Felipe hoje vai estar falando conosco sobre solo, né? A parte da estruturação física, química, a importância de nós estarmos atentos, principalmente depois desses episódios de seca e também de enchente no ano passado. Então precisamos compartilhar as experiências, a vivência dele, né, no campo aí, acompanhando as propriedades e como está essa realidade. Pensando também em manejo de fertilidade, mas também cobertura de solo para nossa próxima safra de inverno pós-soja. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre questões de estrutura física do solo. Qual a tua opinião? O que você tem notado, né, dos solos da nossa região em questão de estruturação? Certo. Bom, Tailine, o que a gente vem vendo, né, e o que a gente vem fomentando dentro da região, né, que hoje a agricultura alguns são os princípios básicos que vêm do passado, hoje tenta se aprimorar, né, é fazer o básico bem feito, é ter amor dentro do projeto, que é o início, meio e fim hoje da agricultura, indiferente qual cultura que for, e a gente sabe que é o tema hoje, um dos temas que a gente vai conversar, que é o solo, que é o alicerce de tudo. E a gente sempre brinca e comentamos antes também que existe um mau uso do nosso solo também, né? A gente peca pelos investimentos que têm sido feitos, a maneira que a gente não dá a real atenção que ele precisa, né? A gente às vezes acaba fazendo investimentos em capitais imobilizados que acabam sendo perfumaria na hora de pagar a conta. Então hoje o que se busca, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer outras regiões que são privilegiadas na parte de estruturação de solo, e dentro do que aconteceu com todo o nosso estado, o excesso de chuva, que os nossos solos foram prejudicados, agora vemos passando por um índice aí de, digamos que uma precipitação baixa que vai afetar na cultura principal da região, que seria a cultura da soja, né? Além de outras que também foram prejudicadas. Quanto um solo mais estruturado, mais ele vai ter entrega, mesmo em situações de excesso de chuva, tendo uma melhor infiltração de água, assim como aumentando a porosidade, criando os dutos de circulação de água, nutrientes, de oxigênio no solo. Então, a gente precisa dar uma atenção maior quando você fala na parte química, física, biológica do solo, quando fala a parte física, entra todo esse segmento, que é buscar essa parte de porosidade do solo, usar produtos que venham e tenham entrega, né? Seja a correção do solo, que é a parte básica, comentamos anteriormente, uma parte que seria o início de tudo, né? Uma boa análise de solo para saber o que deve ser feito, o que tem no solo, para saber quais que são, o que se busca, fazer uma correção, níveis de pH. Os pHs nossos são muito baixos, a matéria orgânica nossa, infelizmente, é baixa, o excesso de chuva levou ainda mais isso. Então, existem meios, mas temos que fazer o que? Os princípios básicos, uma boa, correta uma análise de solo para saber os níveis de compactação, então daí buscar colocar alternativas que sejam eficientes aí dentro das propriedades, entendendo que cada propriedade tem a sua realidade. Existe como fazer meios, a gente sempre fala, nós falamos de cobertura do solo antes, princípio básico, análise de solo, depois estruturação, correção, buscar um pH ideal, e quando a gente fala em cobertura de solo também, o pessoal fala, mas eu não tenho determinado equipamento, mas tem como se adaptar. A gente tem que entender a realidade do produtor seja ele pequeno, médio ou grande, entender a realidade dele
e tentar ser posicionado de uma forma que a gente consiga instruir ele positivamente, que é possível fazer com que ele tenha em casa, mas também tendo aquela troca de experiência que deu certo para o determinado produtor e pode dar para ti também. Então, existem meios e eu acho que essa troca de experiência que o AgroCell Podcast está auxiliando a levar essas informações para o produtor de como fazer isso, né? Show de bola. E é essencial, né? Como o Felipe falou, o feijão com arroz. Né? Dentro das limitações de cada propriedade, a gente adequar, né, para estar atendendo essas demandas muito específicas. Se for com planta de cobertura, se for com gramíneas, se for com leguminosas, se for com mix, né? E manejos mais mecânicos em alguns momentos também são necessários, né, Felipe? Com certeza. A gente fez algum trabalho juntamente com o pessoal da Embrapa, Trigo de Passo Fundo também, que vai ser citado como as taxas de infiltração do solo. Aí a gente comentou até onde chega a limitação que o sistema radicular da planta consegue chegar. É o que nós falamos, criar os canais de porosidade, saber quais as camadas que tu tem de compactação no teu solo. Hoje os solos não são iguais, nós temos solos mais rasos, solos mais pesados. Isso a gente comentava dias atrás, quando a precipitação baixou, que manchou todas as lavouras. Através disso tu já conseguia ter uma visão dentro disso e saber que os mix de cobertura também que comentamos, eles vão chegar e vão ser resultado, mas vai ter situações mais extremas que nós comentamos anteriormente. A parte mecanizada vai ser importante. Nós vamos ter que arrebentar essa estrutura do solo para que depois o sistema radicular crie esses outros dutos. Então tem momentos que a gente entende que há necessidade de fazer essa escarificação mecânica para tirar aquela compactação do solo. Então é importante ter essa visão e tentar conhecer o solo, né? A gente sempre fala, e eu vou pegar o Denardinho da Embrapa Trigo de Passo Fundo, sempre fala, tu quer conhecer tua lavoura, quando eu estiver batendo-lhe água, pega a caminhoneta, o carro, bota as botas de borracha, o guarda-chuva vai para a lavoura, né? Porque tu vai conhecer os canais, onde é que dá o problema, onde é que vai criar aquela erosão para eventualmente trabalhar com terraço, trabalhar com curva de nível, com quebra d'água, quebrar valas que quebram água. Então, o momento de tu conhecer a tua lavoura é quando está chovendo, ou infelizmente, como aconteceu esse ano, na falta de precipitação também, observar as camadas que foram as primeiras aparentes, né, devido a solos mais rasos. A gente tem que conhecer a propriedade para daí então tentar se posicionar da maneira melhor, de que forma que seja prático dentro da tua realidade, né? E isso também exige planejamento, né, Felipe? Não é de uma hora para outra, cada caso é um caso, dependendo das áreas, do tipo de solo numa mesma propriedade, exigindo manejos, daqui a pouco de desestruturação física, né? Numa outra oportunidade, estruturação um pouco mais química, com plantas de cobertura, e isso exige planejamento, exige tempo, exige calma, paciência, resiliência, inclusive, né? Para entender o processo e ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que essa parte que tu falou, planejamento, é a parte de tudo, que é o que a gente falou lá no início. Sentar, conversar com as pessoas, ter troca de informação, seja entre os produtores, seja confiar nos seus consultores também, porque eles vão estar levando informações úteis para dentro da propriedade, saber que não é simplesmente plantar. Hoje, falando em soja também, cultivares que se adaptam melhor na região por sistema radicular, devido à qualidade de solo que tu tem, entender que a troca de informação, ela faz parte do planejamento. E às vezes um bate-papo, que nem a gente hoje estamos aqui, de repente a gente vai estar auxiliando alguém, mas pode ser que da mesma forma alguma informação que venha para nós a gente possa ser contribuído. Eu acho que a troca de informação, uma informação, a gente sempre fala, né, que guarda-chuvas e livros não têm valor se não são abertos, né? Então, assim, essa parte da troca de experiência que a gente está tendo aqui, com certeza a gente vai chegar a abrir a mente de alguém para estar procurando a Tailine, todo o grupo, pessoal da AgroCell Podcast, como também a gente pode estar auxiliando terceiros dentro das suas propriedades. Isso aí, esse é um dos nossos objetivos, né? Chegar aí
na ponta, onde que é necessário a gente mudar de pouquinho em pouquinho. Felipe, além disso, a gente também tem uma preocupação muito grande, né, na questão química, visto tudo isso que vem acontecendo. O entendimento do produtor entre a diferença entre os calcários, inclusive, né, compreender como é que está, que muitas vezes não adianta botar mais um saco de adubo ou investir numa formulação mais top, se em alguns momentos é o alumínio que está limitando, né? A gente precisa fazer análise, que seria o hemograma, né? Não só da parte física quanto da parte química, e aí entrar nessas questões de fertilidade, conforme cada tipo de solo. E não precisa ser de forma muito repentina, mas a gente começar também. Hoje existem várias formas de calcário também, né, Felipe? Tem o granulado, tem um em pó, depende da tecnologia que o produtor tem para distribuir isso. E é um assunto bem pertinente a questão da correção, né, por parte dos calcários. Acho que dentro disso é importantíssimo, né? Tu falou, por que usar fertilizantes se esse fertilizante não vai ter aproveitamento, né? Eu tive a oportunidade em setembro de 2023 de estar nos Estados Unidos num giro técnico e observando o que tem lá, né? Eles são privilegiados por condição qualidade de solo, né? pH de solo alto, matéria orgânica alta, né? Eles fazem apenas uma safra e a gente vê por que a gente começa a ficar limitado aqui. Precipitações baixas, veranicos, eles têm lá também durante o ciclo da cultura. Nós sofremos mais, mas aí entra. Fizemos uma boa adubação, mas esse fertilizante ficou disponível? Não, devido à alta acidez que a gente tem no solo, devido ao alumínio. A correção do solo entra de novo, como nós falamos, existem produtos, o calcário calcítico, o calcário dolomítico, existem produtos granulados que daqui a pouco eu não consigo fazer porque um caminhão não vai conseguir aplicar lá. Existem produtos que fazem essa entrega hoje tão bem quanto calcários, qualidade, tem calcários que têm uma qualidade maior, outras não. Infelizmente, eu vou fazer uma crítica agora, mas uma crítica construtiva, as empresas, as calcareadeiras, elas pararam no tempo na nossa região, e quando eu falo isso, eu falo a moagem também, né? Isso a gente levou em consideração já em alguns encontros técnicos para conversar sobre isso, porque quanto maior o PRNT, maior vai ser a ação. Então, hoje, os calcários vêm com uma qualidade não tão boa para a nossa região, aquém do que a gente espera, né? Então, vamos fazer o básico bem feito, fazer essa correção de solo, para que esse fertilizante que está sendo levado para as propriedades tenha uma entrega e um resultado. A gente sabe que passamos agora por essa precipitação de novo, mas ainda a gente está numa região que é privilegiada de chuva também. Então a gente precisa mudar alguns detalhezinhos para daqui a pouco chegar aí e estar num radar da fama das produtividades aí da região, assim como já estamos, mas tem como aumentar, melhorar, que é o objetivo, né? Que é o nosso caminho, sem dúvida nenhuma. Além disso, pessoal, pensando também na questão de coberturas, que é um assunto bastante pertinente, né? E a gente acompanha, querendo ou não, alguns trabalhos, não só na parte de estrutura física quanto química, as plantas de cobertura vêm para agregar, mas também para solucionar alguns problemas, como nematóides, né? Como os patógenos de solo. Nesse sentido, Felipe, qual o teu posicionamento, algumas sugestões de mix, né? O que vocês têm visto em relação também aos parceiros nesses posicionamentos de plantas de cobertura? Vai muito depender, claro, sem dúvida nenhuma, de você, amigo produtor, né? Escolher, principalmente agora após o soja, mas a gente precisa destacar essa pertinência das plantas de cobertura em virtude do nosso banco de sementes de plantas daninhas, né? Vocês têm acompanhado a alta incidência do caruru em específico, e se a gente não ir deixando cobertura, né? Se não cultivarmos um cultivo que seja com objetivo de colheita, depois deixar uma camada de cobertura aí que ajude a suprimir, né, esse banco de sementes, não deixando ele germinar, utilizando produtos bons, né, Felipe? E aí a gente tem os sementeiros para posicionar a importância deles, para ir remediando e controlando esse banco de sementes das plantas daninhas. Quando a gente fala em plantas de cobertura, a gente sempre brinca que são plantas de serviço, né? Porque elas auxiliam dentro de todo o planejamento de uma propriedade, né? A gente, dias atrás, conversando com um produtor,
Ele disse assim, mas o custo está alto. Mas ele não está alto, porque caro é aquilo que não funciona, não dá resultado, né? Então, quando hoje, daqui uns dias começam as colheitas, né? A gente já sabe que algumas áreas já foram colhidas de soja e pensa que a nossa região, digamos que vai diminuir o que a gente vê o cenário aí da produção de trigo devido a alguns fatores. Essas áreas ficam em pousio, ficam um vazio outonal até a próxima cultura de soja. E o que a gente observa nisso, né? É um encaixe perfeito para estar trabalhando com essa planta de cobertura, porque ela vai ser um herbicida natural, porque ela vai estar auxiliando na parte de construção do solo, na verdade, estruturação, que é o que a gente falou, criar os dutos para circulação de oxigênio, nitrogênio e água. Fazer com que aumente o teor de matéria orgânica também vai ser um herbicida natural, porque ele não vai pegar luminosidade no solo, aquele banco de semente não vai vir. Em outros momentos, o cara quer trabalhar com produtos isolados, folha larga, só quer diminuir pressão, por exemplo, de cultura de gramíneas, de azevém, que o banco de semente é forte, tem como manejar. Então, existe hoje mix pronto. O produtor é caro, existe como tu comprar eles isolados e você mesmo fazer a mistura. Hoje a gente vê que existem maneiras, eu acho que é o que a gente falou antes, cada realidade é uma realidade, a gente tem que tentar adaptar. Se o custo de um mix pronto para mim é alto, mas então pega aquela aveia que tu tem na tua casa, faz uma mistura de uma aveia, um nabo, uma ervilhaca, procura mix pronto, porque alguns já vêm com tratamento de semente, tudo junto, já vem com fungicidas que acabam esterilizando alguns fungos que podem estar vindo de outra região para o teu solo também. A gente tem que ter alguns cuidados também, né? Porque ainda mais pensando em nabo e alguns por causa do mofo branco, mas existe alternativa, existe meios e a gente tem que pensar às vezes não só no curto prazo. O nosso produtor, ele é imediatista, a gente brinca sempre que ele é pesquisador de um ano só. Ele fez esse ano, deu certo, ano que vem ele esquece. Por mais que ele teve rentabilidade. Isso a gente vem vendo, a gente vê no curto prazo, dias atrás, produtores maiores, a gente fez, vamos plantar um mix de cobertura e vamos plantar milho. Ele não tinha cultura de plantar milho. Plantou milho, plantou o mix, tirou o milho, colocou o feijão, colocou o trigo, plantou soja agora, o soja dele é o melhor que tem. Esse cara, o princípio básico é a rotação de cultura. Entra tudo naquele engajamento, mas por que não plantar milho? Mas por milho não me dá rentabilidade, mas dentro do sistema, do médio e longo prazo é o que vai te entregar. Então a gente vê que algumas coisas básicas precisam ser ditas. A verdade às vezes tem que ser dita, né? Então, até o óbvio, né, Felipe? O óbvio tem que ser dito. Então, eu acho que faz parte de nós como consultorias, como técnicos, a gente como cooperativa também, levar a informação e não ter vergonha de falar o óbvio às vezes. Fazer com que tenha uma quebra, entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, é uma construção, né? Tem o processo que tem que ser feito dentro da propriedade e entra no planejamento que tu falou, né? O Felipe falou um detalhe bem importante que eu já venho pensando sobre isso e falando, inclusive em algumas oportunidades, que eu acredito que a longo prazo, nós, além da análise de solo, a gente vai precisar fazer análise da parte dos patógenos, Felipe. Devido aos grandes problemas de algumas áreas com patógenos de solo, sejam eles fungos específicos, né, que ficam lá no solo, quando der condição favorável, eles vêm à tona, né? E a gente vai ter que fazer manejo específico para cada um. Não só pensando em produto químico, mas sim manejando com algumas variedades de planta de cobertura, né? Hoje existem instituições de pesquisa, universidades e institutos que já estão fazendo várias análises de vários mix, para ver o controle, a contribuição delas servindo como fungicidas naturais para a gente diminuir essa incidência de alguns patógenos. Porque a gente está ficando num limite também de molécula química, querendo ou não, né? E a gente tem que pensar de uma forma integrada. Assim vem também os inseticidas, né, biológicos entrando, alguns fungicidas, né? Mas a gente vai ter que dar um pouquinho mais de atenção sobre isso. O que a gente observa hoje que existe a agricultura, ela tem ondas também, né? E a onda do biológico agora é uma onda que vem para agregar, né? Ela não vem para excluir os tratamentos químicos,
mas ele vem para somar e de repente quebrar aquelas barreiras de produtividade. Está sendo limitado às vezes, quando eu falo manejo, é manejo no solo, suco, em TS, via aéreo, seja fungicida, inseticida. A parte biológica é muito importante. E o solo é isso, né? É uma construção, é a estruturação química, física, biológica, é os processos que a gente tem dentro da propriedade. Entre as limitações, a gente sempre brincava na inoculação e com a inoculação, mas eu não vou comprar um equipamento de 6 mil reais para inocular uma cultura de soja, assim, mas então tu vai e compra uma maquininha de 3,5 litros, um pulverizadorzinho e deixa só para isso. Tem como, adapta dentro da propriedade, mas não deixa de fazer algo que vá somar. Então, é importante demais essa parte, eu acho que vem para somar num todo, sabe? Toda essa parte de estruturação que entra dentro do planejamento, eu tá passando na minha cabeça, eu tô vendo os tijolinhos montados da construção, né? Mas é isso aí, faz parte da construção do solo, a parte biológica também, entra os fungos hoje que estão tirando produtividade, a gente vai nas propriedades hoje ver plantas mortas também, e entra doenças de solo, o que nós vamos fazer? Mas será que não é porque nós estamos numa monocultura? Nós estamos soja, ou azevém soja, pecuária também que entra nesse encaixe. E será que o pessoal está lembrando que nós tem a necessidade daquela rotação de cultura e se entrar no eixo de ter 365 dias do ano, plantas de cobertura, plantas de serviço, nesse meio do intervalo, trabalhar com trigo, cevada, canola está entrando bem aí como seu vou dar um start, né, nesse cenário de inverno também, por mais que muitos falam, mas não deixa muita palha, mas tem uma raiz pivotante muito agressiva, entrega rentabilidade, que é o que o produtor precisa. Eu acho que a gente tem que conversar mais, olhar, adaptar o cenário e ver que tem soluções e não olhar o problema só. A gente acaba vendo só o problema. A Tailine vai lá fazer o monitoramento da lavoura dela, ver plantas, beleza, ela viu esse ano, mas ano que vem ela coloca a mesma cultivar. Ela não trabalha com alguns fungicidas que ela poderia ter feito a coleta daquela planta e mandado para um laboratório. Eu brinco, dias atrás, passou o tempo da gente achar que é alguma coisa. Tu vai no campo, eu brinco com os guris lá da nossa turma de consultoria, eu disse assim, tu vê um problema, arranca a planta, manda para o laboratório. Existem meios práticos, hoje tem tanto laboratório perto aqui da nossa região, porque achar que é alguma coisa não serve mais, custa caro demais. Então tem meios e não serve mais. Então a gente tem que buscar a informação e tentar ser o mais assertivo, porque quanto mais assertivo, mais rentabilidade tu traz, e acho que esse é o objetivo. É um negócio, né? A pessoa tem que entender que ela é uma empresa, tua propriedade é uma empresa, tu tem que ter um fluxo de caixa positivo e depende só de ti. Ótima essa tua colocação, Felipe. E também entender que a janela, né, os times de alguns manejos, de algumas ações precisa ser também planejado, né? Se não entrar no momento certo de correção, se não fazer um manejo correto naquele tamanho de planta daninha, isso vai impactar, não vai funcionar. Uma reaplicação, quanto é que custa hoje? Né? E aí não envolve só o defensivo, envolve o diesel, envolve o tempo, envolve as condições climáticas que também muitas vezes estão nos limitando, né? Então, fenomenal. Felipe, mais algum assunto que você acha pertinente nós estarmos abordando nesse episódio? Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma simples e prática, acho que ter um entendimento o que é a construção, né, para a gente daqui a pouco buscar os pilares de produtividade. Acho que tem muita mais coisa para a gente falar, que a gente pode estar disposto em outro momento, mas é que as pessoas tenham levem o que a gente está fazendo aqui dentro de um grupo de amigos, que eu já parabenizei vocês pela essa iniciativa, que tenham mais troca de informações pertinentes e dê interesse realmente o que é óbvio, né? Façam as coisas, o simples, fazer bem feito, e conto sempre comigo também, tanto o pessoal parabenizo novamente, o pessoal da Grosserra Podcast aí, teu nome, Eduardo e a Tawane, e eu acho que é por ali, levar informação para o produtor é importante, né? E conta comigo também para demais situações, e a gente está sempre disponível para estar auxiliando também. Muito obrigado, Felipe. E nesse sentido, até ontem ele brincou quando a gente conversou, né? Se eu não souber responder alguma coisa, eu tenho contato de quem sabe, né? Então a gente também precisa ter esse entendimento
cada vez mais. Se a gente não sabe, não tenhamos vergonha de perguntar e procuramos aquelas pessoas que têm um conhecimento específico mais formalizado, né? Ou que está em pesquisa. Procurem suas cooperativas, em empresas particulares, a gente está à disposição também. E é uma satisfação, Felipe, te receber aqui para esse momento, né? Buscando sempre chegar aí na propriedade, né? E com informações pertinentes, com profissionais, né? Com histórias, compartilhando não só vivências que têm dado certo, quanto manejos, experiências e histórias também de vida. Muito, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso AgroSerra Podcast. E assim, encerramos mais um episódio. Fique ligado, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.